Bem-vindos ao Neutralizado Politicamente. Aqui você encontra as principais notícias do Brasil e do mundo, todos os dias. Mas antes de irmos para o vídeo de hoje, vou pedir a vocês, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações e fique por dentro de tudo que acontece no Brasil e no mundo. Deixe o seu like, que ajuda muito o canal a crescer e chegar em mais pessoas. Compartilhe e comente. Agora, sem mais enrolação, vamos para as notícias de hoje. Chefes dos três poderes emitem nota conjunta onde chamam de terrorismo o vandalismo praticado ontem, né? Esse vandalismo aí foi justamente que foi praticado por um suposto grupo de bolsonaristas, né, que estavam fazendo um movimento pacífico, ordeiro, né, e que de repente, né, esse movimento aí acabou virando, né, um movimento de vândalos, né, e de golpistas, onde os mesmos aí invadiram a esplanada dos ministérios, né, depredaram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e também o STF, né? E aí os chefes dos três poderes, que são aí o Executivo, o Presidente da República, o Judiciário, né, que é a Presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, e mais Rodrigo Pacheco, Presidente do Congresso, né, repudiam aí essa prática aí de terrorismo, né, e inclusive todas as medidas cabíveis já estão sendo tomadas para que esses vândalos possam ser responsabilizados, né? Já tem mais de 3 mil pessoas presas e ainda continua, né, a justiça continua procurando as pessoas, prendendo e buscando os financiadores aí para que os mesmos possam ser presos também e responsabilizados, né? Segundo informações do presidente da República, numa entrevista que ele deu há pouco, essas pessoas que estão presas vão ficar presas e só vão sair quando o inquérito for concluído. Neutralizado politicamente. Aqui a notícia não para. Forças Armadas e Múcio fizeram tudo com o máximo de lealdade e sinceridade, diz Flávio Dino. Segundo o ministro da Justiça, Flávio Dino, né, as Forças Armadas brasileiras, né, juntamente com o ministro da Defesa, né, fizeram tudo ao seu alcance, né, o possível para que o movimento, né, que ontem, na verdade, foi deflagrado, né, com um movimento golpista, fosse um movimento ordeiro, né? Segundo ele, as informações que eles tinham era que o movimento era um movimento pacífico e que de maneira nenhuma, né, existiam indícios de que haveria uma tamanha depredação como a que houve ontem, né? Então o Flávio Dino não só está defendendo aí as Forças Armadas, né, como também o ministro da Defesa, e está dizendo que o que podia ser feito por eles foi feito, né? Porque também eles não poderiam de forma alguma achar ou tratar essas pessoas como bandidos, como delinquentes, sem ter realmente nenhum indício, né? Então realmente aí o Flávio Dino está sendo muito coerente em suas palavras, né, quando fala que as Forças Armadas e Múcio fizeram todo o possível. Porém, né, o que a gente percebe nas imagens que a gente vê do grupo invadindo lá e destruindo tudo, né, ele deveria dizer quais foram as Forças Armadas que realmente fizeram o possível, porque nós vimos aí que algumas deixaram a desejar. TCU estuda fazer Ibanez pagar pelo prejuízo. Governador do DF tem patrimônio de 79 mil. Não vou nem completar o restante da cifra porque vocês já sabem o valor aí, né? E por que o TCU está estudando fazer com que ele pague pelo prejuízo, né? Sendo governador do estado do DF, do Distrito Federal, era obrigação dele reforçar a polícia, né, o policiamento, sabendo que haveria esse ato, né, desses golpistas aí. Na época que foi marcado o evento, não poderia ser chamado de golpista, porque não tinham feito ainda nenhum tipo de vandalismo, né? Chamavam-se aí de bolsonaristas, né? Estavam aí fazendo um ato democrático. A partir do momento que esse ato democrático passou a ser vandalismo, deixaram de ser bolsonaristas e passaram a ser vândalos e golpistas, atentando aí
contra o Estado Democrático de Direito, né? E o TCU quer responsabilizar o governador pelo prejuízo, que não foi pequeno, né? Já se fala aí em milhões, né? A relação do prejuízo, tendo em vista que obras de arte, né, de presentes de outros países que foram dados aí ao Brasil, né, de valores incalculáveis, foram destruídos, outros foram levados por esses golpistas, né? Inclusive, tem um vídeo aí em outras redes sociais aí, onde um dos golpistas está com a cópia original da Constituição na mão, né? Foi retirado, né, essa cópia de lá. Não se sabe se realmente é a original ou é cópia original, mas é cópia da original, mas se sabe que é uma réplica idêntica da Constituição de 88, né? Ou seja, um total desrespeito com o Estado Democrático de Direito, um total desrespeito com a nação brasileira, com os brasileiros, né? Ninguém tem o direito de se apossar da Constituição, né, original brasileira. Não é um patrimônio de uma pessoa nem de um grupo, é o patrimônio de uma nação, né? E isso tudo foi destruído no momento que esses golpistas invadiram aí, né, o Palácio do Planalto, a Esplanada dos Ministérios, o Congresso Nacional e o STF. Um vandalismo total, o qual os brasileiros esperam nada mais, nada menos do que a justiça seja feita, né? Então o TCU está estudando aí como poderia fazer com que o governador do DF pagasse esse prejuízo aí, que é praticamente impagável. Bolsonaro é internado em hospital da Flórida com fortes dores abdominais, né? O ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, né, que saiu do país, né, nas vésperas aí da posse do atual presidente, né, não fez aí a tradição de passar a faixa para o presidente atual, né, saiu do país e foi para a Flórida, né? Hoje ele deu entrada em um hospital, né, com fortes dores aí abdominais, né? Essas dores abdominais que Bolsonaro sente, segundo informações do médico que acompanha ele, né, que acompanhou ele desde o início de 2018, quando ele levou uma facada, né, quando estava fazendo aí um ato político em Belo Horizonte, né, e vem falando que realmente ele teve alguns problemas, né, derivado dessa facada, e de lá para cá, vira e mexe, Bolsonaro acaba indo para o hospital, né, reclamando dessas dores abdominais, né, e normalmente os médicos, e o próprio médico que acompanha ele, né, informa que o quadro clínico dele é um quadro clínico bom, né, e que isso é normal, decorrente do trauma que ele sofreu, dessa facada. Porém, não estando mais no Brasil, não sendo mais presidente da República, né, o mesmo se encontra hoje na Flórida, né, está lá internado com essas mesmas dores, né, e até o momento os médicos aí não descreveram, não declararam aí qual o quadro clínico, né, do ex-presidente. Petistas querem substituição de Múcio, mas Lula não aceita a troca, apesar de admitir falhas, né? O ministro da Defesa, aí, Múcio, já está na berlinda, pelo menos pelos membros do Partido, né, dos Trabalhadores, que não estão mais aceitando que ele ocupe a pasta, tendo em vista que, como ministro da Defesa, deveria estar a par, né, dessa situação lamentável que aconteceu ontem em Brasília, né? Mesmo assim, o que nós sabemos é que não só o governador do Distrito Federal, né, como também o ministro da Justiça, Flávio Dino, se empenharam o máximo possível para que essa situação não ocorresse, né, inclusive com a participação aí de Múcio. Mas, né, depois de toda a situação que ocorreu, realmente, ele como ministro da Defesa fica numa situação fragilizada, né? Tendo em vista que, como eu disse em alguns vídeos, o partido do PT tem um problema com questão de outras pessoas que não são do partido assumirem pastas em seu governo, né? Então isso já está servindo aí, na verdade, como um trampolim para que outra pessoa do PT venha assumir aí essa pasta, né? Mas o presidente da República, né, está deixando bem claro que não é aí o partido que manda no país, né? Não é o partido que manda no presidente.
O presidente da República tem autonomia e ele está mantendo aí Múcio na pasta da defesa, mesmo sabendo que realmente houve falhas aí, não só pela parte de Múcio, que também concordava em manter aqueles acampamentos ali, mas também com o próprio Flávio Dino, que hoje também se manifestou nas redes aí, falando que foi feito tudo dentro da legalidade, mas também ele, como ministro da Justiça, e o governador do DF também são responsáveis por essa situação lamentável, tendo em vista que a inteligência do país está na mão deles, e é impossível que em nenhum momento a inteligência do país conseguiu aí verificar que esses golpistas estariam planejando aí realmente invadir e cometer esses atos aí de vandalismo aí no Congresso, no STF, na esplanada dos ministérios. Neutralizado politicamente. Aqui a notícia não para. Lula faz reunião com governadores e ministros do STF em defesa da democracia. Essa reunião foi transmitida ao vivo aqui pelo G1. Eu acompanhei essa reunião agora. A insatisfação do presidente da República é muito grande, não só da parte dele, como também de alguns governadores que participavam da reunião e dos ministros do STF também, justamente pelo tamanho do vandalismo que foi praticado pelo grupo de golpistas ontem em Brasília. A revolta do presidente é justamente devido ao tratamento que foi dado a eles, não foi um tratamento hostil, Nós estamos aí com o presidente Lula desde o dia 1º de janeiro empossado, e mesmo assim esses acampamentos aí foram mantidos, O presidente poderia ter acabado com isso de imediato, mas resolveu respeitar a democracia, o direito de manifestação, e manteve esses acampamentos. E aí, na calada da noite, o que acontece é que um ato que tinha sido marcado e organizado para ser um ato democrático, uma demonstração realmente da democracia, acabou virando um ato de vandalismo, ou seja, copiaram o que foi feito lá nos Estados Unidos, na época que Donald Trump perdeu a eleição, e aplicaram aqui no Brasil. A diferença foi que o que foi aplicado no Brasil foi 10 vezes maior o tamanho da violência do que foi aplicado nos Estados Unidos, tendo em vista que lá eles só invadiram o Capitólio, E aqui no Brasil invadiram não só a esplanada dos ministérios, o Congresso, como também o STF, que é o guardião aí da Justiça, foi também invadido, inclusive foi um dos locais mais depredados, onde inclusive alguns golpistas simularam até estar defecando dentro daquele local. Tamanho desrespeito, não só ao local, mas também à democracia do nosso país. PM desocupa acampamento em Brasília, 2.000 são levados à Polícia Federal. Forças de segurança deram prazo de 1 hora para a desocupação voluntária. Manifestantes foram encaminhados para triagem. Essa desocupação aí do acampamento em Brasília, todo mundo já sabe, decorrente do que aconteceu, por que esses acampamentos estão sendo desfeitos aí. Começou em Brasília e isso vai aí pelo país inteiro. A determinação não foi do ministro da Justiça, a determinação foi do presidente da República, que todos os acampamentos em frente aos quartéis aí, com golpistas, fossem desfeitos. O de Brasília foi desfeito hoje, São Paulo também já começou a desfazer e semana passada em Belo Horizonte também já tinha desfeito. Porém, um dos golpistas entrou com mandado de segurança e o juiz da primeira instância acatou. Quando foi mais tarde, Alexandre de Moraes, o ministro, cassou aí essa decisão desse juiz de primeira instância e a Prefeitura de Belo Horizonte fez aí a desocupação também desse acampamento golpista que estava aí em frente ao quartel em Belo Horizonte. Nós vamos ver aí que no decorrer dessa semana esses acampamentos eles vão ser desmantelados aí aos poucos. Também já houve determinação para o desbloqueio das rodovias federais que foram ocupadas também desde ontem, a partir do momento que houve também essa invasão aí do Congresso, do esplanada dos ministérios e do STF. Valeu, gente, muito obrigado aí. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal, vocês vão ser notificados pelo próprio YouTube.
Deixa seu like aí, comente aí o que é que você achou dessas notícias aí, o que é que você achou disso tudo que eu falei aqui, certo? Vou ter prazer enorme de responder vocês aí, certo? Fique com Deus e até amanhã.